capítulo 11, Apocalipse, versículo 1. Vamos lá. E aí nós vemos até onde vamos. Não tem como ler tudo, né? Senão fica pesado para nós interpretarmos depois, né? Diz assim então: foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara, com esta ordem: levanta-te e tira as medidas do santuário de Deus, do altar e dos que nele estão em adoração. Mas deixa fora o pátio externo do santuário. Não lhe tires as medidas, pois foi entregue às nações pagãs, e elas vão calcar aos pés a cidade santa durante 42 meses. E darei as minhas 2 testemunhas 1260 dias para profetizarem, trajando vestes de luto. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar dano, sairá de suas bocas um fogo que devorará seus inimigos. Sim, se alguém lhes quiser causar dano, é assim que deverá morrer. Vamos só até aqui, gente, porque você já deve estar pensando: Padre do céu, meu Deus, o que essa palavra quer dizer para nós? Vamos partilhar então? Vamos lá. Começa falando sobre o templo, o famoso templo de Jerusalém. O personagem aqui, que é o vidente, São João, recebe uma espécie de cana, semelhante a uma vara, um caniço. E uma palavra é dirigido para que ele meça o santuário de Deus e aqueles que estão ali em adoração. João continua sua participação ativa. É ele que recebe este caniço, essa cana para medir. O relato de João aqui nos oferece detalhes, ou melhor, não nos oferece esses detalhes, não sabemos os detalhes, mas nos lembra da medição do tempo, lá de Ezequiel, capítulo 40 e 42. É importante nós lembrarmos das mensagens do profeta em relação ao cumprimento do mistério de Deus, que nós vemos lá em Ezequiel 37, 39, o domínio do Messias sobre as nações. Então, tá vendo como tem referência, gente? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos perdidos. Lá em Ezequiel fala dessa medição do tempo. A visão de Ezequiel mostra o povo de Deus restaurado à glória e à proteção de Deus, o qual volta ao templo, no capítulo 43. Também lá em Zacarias, no capítulo 2, uma outra visão também falando de uma medição, desta vez em Jerusalém. Também lá em Zacarias fala de um intervalo do Apocalipse, é assegurar aos fiéis a proteção divina. Diz lá em Zacarias: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ao ouvir esta ordem para medir o santuário, João e os seus leitores, cada um de nós, sem dúvida lembramos dessas passagens proféticas e do consolo que oferecem aos servos do Senhor. Então, essa medição tem a ver com este consolo de Deus. O santuário de Deus agora, no Novo Testamento, não é mais esse santuário de pedras construído por mãos humanas. É o povo do Senhor. Vamos lembrar que o edifício, que chamamos de igreja, é composto pelos membros, que são os batizados, cujo corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. O templo não é uma edificação feita com mãos humanas, mas uma casa espiritual. Essa casa espiritual é feita de pedras que vivem, conforme nos fala a primeira carta de Pedro 2, Somos pedras vivas. João tira qualquer dúvida sobre o significado do santuário quando diz que a medição incluiria os que naquele adoram. Não se trata de medir uma estrutura física. Este templo é composto por adoradores, por pessoas concretas, reais, por batizados. Nós, que somos os verdadeiros sacerdotes de Deus, que adoram no templo. Não mais aquele templo de pedras, não mais aquele templo lá de Jerusalém, que inclusive foi reconstruído várias vezes, mas que inclusive foi destruído. Mas o templo que somos nós, o templo que é a igreja, demonstrando que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai proteger. Fala ainda das 2 testemunhas. Quem são essas testemunhas?
Os comentaristas têm oferecido diversas respostas para nós. Alguns procuram personagens específicos. Voltamos lá no Antigo Testamento para talvez dizer que é Moisés, Elias, Enoque ou algum outro personagem do Antigo Testamento. Outras passagens até falam sobre a lei e os profetas. Outras possibilidades incluem até também os apóstolos, ou o Espírito Santo e os apóstolos. Mas por não ter uma identificação específica neste trecho, talvez a resposta melhor se encontra no próprio contexto. Porque lá nos primeiros versículos do capítulo falavam sobre a igreja, o povo de Deus. Cristãos fiéis são descritos como testemunhas ou pessoas que dão testemunho. Depois nós veremos no capítulo 4 falando novamente sobre essas testemunhas. Fala das duas oliveiras, dos dois candeeiros, ou também dos candelabros que estão de pé diante do Senhor. Essa linguagem nos lembra da visão de Zacarias. As duas oliveiras que alimentavam o azeite, o candelabro, são identificados como dois ungidos que assistem junto do Senhor de toda a terra. É impossível lermos o Apocalipse sem darmos conta dessas referências que estão em toda a Sagrada Escritura, principalmente no livro dos profetas. O importante que hoje esta mensagem vem nos trazer é que o Senhor está nos protegendo e nos cuidando, mesmo diante de tanta realidade de perseguição e tristeza. Meu irmão, é tempo de viver a fé, é tempo de viver o amor.